A coluna Prestes deixou marcas profundas na história do Brasil. O nosso município, no mês de fevereiro de 1926, foi surpreendido com a presença de mais de 1.500 homens e mulheres. A população correu para o mato. Na cidade, 4 ou 5 pessoas permaneceram. Vejam como isso aconteceu. O Brasil vivia um período político conturbado. O movimento tenentista, liderado pelo capitão do Exército Luiz Carlos Prestes e o major Miguel Costa, foi iniciada em julho de 1924. A coluna Prestes, como ficou conhecida, partiu do Paraná, sul do país, passou por 13 estados brasileiros e foi formada a partir da união entre a coluna paulista e a gaúcha. Por onde ela passava, procurava incorporar ao movimento pessoas e grupos insatisfeitos com o governo federal. No estado do Rio Grande do Norte, onde passou, vindo do Ceará, penetrou em apenas 2 municípios, São Miguel e Luiz Gomes. No primeiro encontrou razoável resistência. Em Luiz Gomes, essa resistência não aconteceu, muito embora tenha alguns luisgomenses tentado resistir, mas foram vencidos pelo medo e a superioridade numérica do inimigo, noticiada logo que as primeiras colunas penetraram neste município. Vindos de São Miguel pela ladeira dos Miúns, a mesma vereda que ainda hoje é o caminho que se estende do sítio Cirino deste município, no pé da Serra de São José, e vai até o sítio Miúns do Venha Ver, passaram os homens da coluna. O caminho é tão estreito que é impossível 2 pessoas caminharem lado a lado em quase todo o trecho. Foi esse difícil trajeto que recebemos os chamados revoltosos na tarde do dia 4 de fevereiro de 1926, no sítio Imbé. Estamos na Serra de São José, na área que pertence ao município de Luiz Gomes. Com altitude superior a 831 metros, é considerada a mais alta do estado. Nela ainda pode ser encontrada uma flora nativa e uma fauna variada. Gato do mato, raposa, tamanduá, guará, guaxinim, macacos e algumas espécies de pássaros. Quando a coluna Prestes, ou Revoltosos, como era conhecido pelo povo simples, deixou o estado do Ceará e entrou no estado do Rio Grande do Norte, penetrando primeiro no município de São Miguel, foi por este caminho acidentado e estreito que mais de 2.000 revolucionários, nas suas montarias, alguns falam em 3.000, entraram no município de Luiz Gomes, nos dias 4 e 5 de fevereiro de 1926. A mata estava verde, era um período de inverno. Ao longo deste programa, os alunos da Escola Estadual Coronel Fernandes, auxiliados por seus professores, procurarão mostrar o que aconteceu por ocasião da passagem histórica desse movimento por nosso município. Depois de percorrermos a pé mais de 2 horas e já cansados, chegamos ao sítio Tigre de Cima, primeira comunidade do município visitada pelos revoltosos. Ao descer a serra, o que deve ter demorado cerca de 1h30, as primeiras colunas chegaram no sítio Tigre de Cima, na tarde do dia 4. À época, assim como hoje, poucas pessoas moravam nesse lugar. Pegos de surpresa e por não saber do que se tratava, quase não houve correria, como aconteceu na sede, a então Vila Luiz Gomes. Da maioria deles, foram exigidos apenas que preparassem comida, e em troca muitos foram presenteados com cortes de tecido ou fazenda, como se chamava outrora. Ao chegarmos, encontramos o senhor Pedro Belo, com quase 100 anos de idade, e morando no sítio Tigre de Cima. Ele se lembra muito bem dos acontecimentos daquele período. A minha mulher era moça, morava nessa casa. Aí, quando chegou a revolta, aí. Aqui invadiram a casa do velho, botaram o pau de meio dele pra fora, botaram a borraiada pra comer, rasgaram meia e à vontade. Um revoltoso quis carregar uma irmã dela, mais velha que ela. Meu pai estava aqui, foi quem pediu. E ele deixou de mão. Já retiraram para o Imbé. Lá eles correram daqui para nossa casa, lá no Cirino. É daqui 1 quilômetro.
2,5 km. Eles levaram um cunhado meu até no Imbé. O senhor lembra o nome do cunhado do senhor? Zé Guilherme. Zé Guilherme. De noite, ele disse: eu vou lá em compadre Jaime. Foi e veio. Chegou e disse: compadre, seu cavalo está no cercado e você esconda bem escondido, que eu ainda hoje vou dormir no mato. De fato, fomos mesmo. Em 26, até do ano eu me lembro, 26. Aí, o senhor lembra de quem era o Imbé naquele tempo? Como era o nome do dono? Lembro de Major Baltazar. Baltazar. Aí tinha uma história de um povo que ficaram presos lá, o senhor lembra? Me lembro. Pedro Rufino, o velho Zé Firmino, meu padrinho Mané Matias, meu padrinho Escapuliu e Baltazar. Esses outros ficaram presos. Foram-se embora. No Imbé, eles fizeram muito estrago. Logo aqui, mesmo aqui dentro do Tigre, fizeram muito estrago. Comeram uma junta de boi monstro do Major Baltazar. Quando eles foram-se embora, daí uns dias, eu fui lá, mas meu pai. Aí, meu pai disse assim: Major, eu vim só saber, Major, aqui, que tamanho foi o seu prejuízo. Ele era um homem que não mentia. Ele foi e disse: Mané Belo, eu não tive prejuízo não. Teve não, Major, teve não. Que Mané Belo, eles levaram, troço meu, a junta de boi maior que eu tinha em Miel, eles comeram, ela aí. Mas, Mané Belo, entre cela, bride, corona, arma de fogo, eles não me deram um prejuízo de tamanho nenhum, deixaram troço que compensa tudo. O prefeito nesse tempo era Antônio Germano. Quase morre de correr e dormir no mato. E quando a revolta foi-se embora, foram falar nisso, ele disse que era mentira, nunca saiu de casa, ele só não fez morrer no mato. Quantos dias que eles passaram aqui? Passaram pouco tempo, a base de 3 a 4 dias, não foi mais do que isso. Aí assim, tinha muita gente? Era 1.500 pessoas. E servo das Inácias, irmão do pai desse Apifano, entrou na revolta. E um rapaz do Piauí, que morava mais meu avô, foram também para Luiz Gomes. Chegaram lá e entraram na revolta, mas não é Piauí, era o nome dele. Que morava mais meu avô, levou até os troços do meu avô, lá entraram na revolta, foram-se embora, chegaram em Piancó, lá toparam. O nome do avô do senhor? Mané Belo. Mané Belo. Aí sabe dizer se ele voltou? Os conhecidos daqui, que estavam lá por perto, é quem conta que nesse fogo lá só morreu mais besta. Mané Piauí, servo das Inácias, que era esse meu parente, e Zé Belo, Antônio Belo não morreram porque vieram-se embora. Escapulido, se tem ido, tinha morrido também. Lá não foi brincadeira não. Aí teve uma história de um padre, não foi, que mataram? O padre Aristido, que eles mataram lá. Mas esse padre, antes de morrer, ele tinha um parabelo, que era das armas de outra hora. Ele abarcou 3 revoltosos, vinha descendo lá de cima do coro, da igreja, atirou neles, derrubou 3 de uma vez. Mas aí eles pegaram ele, mataram ele, cortaram, juntinha por juntinha. Mulher, sim, muita. Criança. Aí eu não sei contar, senhora. Aí quando eles chegavam na casa do povo, o que era que eles pediam, o que era que eles queriam? Porque o povo já estava com medo, não era? Era
levar os animais que estivessem na casa, levar roupas boas, dinheiro se tivesse. Eram uns bandidos. Agora eles pegaram se desmantelar desde da morte do padre. E o governo venceu eles, tornou-se nada. Eles iam bem aprumados, mas de Piancó para lá eles se desmantelaram. O caminho que eles pegaram para chegar no Imbé, qual foi? Essa estrada aí. Que? Não era estrada, era uma vareda. Aí foi aquele monte de homem, Foi. tudo por uma estrada. 1.500. Aí ia de que? A pé ou era montado? Tudo a cavalo. Tudo a cavalo. Agora, uma animazada, quando chegava numa casa, o dono da casa ficava com fome, porque sobrava milho, eles botavam logo tudo pra fora. Tudo. Se já está lá, os animais comendo milho. Aí as roupas deles, como era? O senhor lembra das roupas que eles iam vestido, o cabelo, como era? É que nessa nossa meia. Calça, né? Sapato. Era. As mulheres tudo de calça. Nesse tempo já usava calça. Só elas mesmas, que as do lugar, nem de canto nenhum ainda usava calça. Usava só vestido, lá pra né? cá foi que apareceu. Os chefes políticos de Luiz Gomes, unidos nesse episódio, saíram pela cidade e zona rural do município à procura de homens que pudessem fazer a resistência. Encontraram poucos dispostos a arriscarem suas vidas. O major Luiz Júlio, em um relatório que fez sobre esse episódio, disse que a defesa de Luiz Gomes seria feita com 100 homens, capitaneados pelo coronel Antônio Germano. Havia, porém, outro problema, a falta de armas. O governo do estado, que tinha prometido enviar material bélico e homens, não o fez a tempo. Isso gerou um esmorecimento nos homens, ocasionando uma fuga em massa de quem morava na vila. Uma notícia trazida por um cabra de Baltazar, senhor do sítio Imbé, de que a sua propriedade se encontrava tomada por numerosas tropas de rebeldes, retrata a situação. Pensavam nossos compatriotas, pelas notícias oficiais que aqui chegaram do governo do estado, que eles eram apenas uns 70 homens mal armados. Eis o desfecho. Não precisou mais do que 5 minutos para que os habitantes batessem em retirada. A vila de Luiz Gomes só não ficou completamente vazia porque 4 ou 5 pessoas teimaram em permanecer. Quanto ao número de revoltosos, o escrivão Firmo Fernandes, em seu depoimento, diz ser superior a 2.000. É muito imprecisa a quantidade exata de homens que estavam ainda incorporados ao movimento quando ele aqui passou. Há quem fale em menos, outros talvez, assustados com a presença de tanta gente, falem em mais. Tomando a direção de sua fazenda, logo que soube da penetração ali dos rebeldes, Baltazar, que se encontrava na vila de Luiz Gomes, organizando a frente de defesa, foi preso com toda a família na sua própria residência. Mais tarde, depois de uma conversa entre o comando e Baltazar, todos foram liberados. Na tarde do dia 4 chegaram aqui no sítio Imbé os primeiros rebeldes. A fazenda logo foi tomada por centenas deles. Major Baltazar Meirelles, o dono da propriedade, estava em Luiz Gomes, recrutando pessoas para enfrentar a coluna. Retornando à sua residência no outro dia, bem cedo, na companhia de 3 dos seus homens, cabras de confiança, não querendo se submeter às exigências que lhe foi imposta, recebeu ameaça de fuzilamento. Só escapou devido ao pedido de sua esposa, Dona Emília Ponchete. O comandante da coluna logo ordenou a prisão de Baltazar, seus filhos, 15 homens do subdelegado Pedro Rufino e demais moradores. No outro dia bem cedo, depois de boa parte dos rebeldes terem pernoitado no Imbé, no pé da serra, por volta das 7 horas da manhã, as primeiras colunas entraram sem encontrar resistência alguma na vila. Durante sua passagem, o comércio foi saqueado, alguns documentos do cartório queimados, os presos da cadeia foram soltos, o telégrafo quebrado e vários animais roubados. Na rua de frente à igreja, imensos pés de castanholas serviram de abrigo para os animais e os revoltosos. O comando maior ficou hospedado no prédio do telégrafo, casa hoje pertencente à professora Inesília Figueiredo.
Muitos pobres, sabendo de que cortes de fazenda estavam sendo distribuídos pelos revoltosos, voltaram à vila. Depois, pelas 2 horas da tarde, entrou aqui em Luiz Gomes todo o Estado-Maior revolucionário, composto principalmente das figuras como Luiz Carlos Prestes, Miguel Costa, Siqueira Campos, João Alberto, Cordeiro de Farias, Djalma Dutra e outros não menos qualificados. Neste mesmo dia, deixaram o nosso município e entraram na Paraíba. Em Piancó, mataram o padre Aristides. Depois de percorrer cerca de 25 mil quilômetros em território brasileiro, propagando a ideia de revolução e levantando a população contra a oligarquia, em fevereiro de 1927, perseguidos pelo governo do presidente Washington Luiz, 1926 a 1930, o movimento dissolveu-se e seus participantes tiveram que buscar refúgio em outros países.